Parece que as coisas só acontecem na nossa vez. Quando é a nossa vez de comprar um carro, comprar uma casa ou comprar um PC, as coisas saem do controle e simplesmente tudo fica muito mais caro. Se você está pensando em montar um PC, comprar alguma coisa, fazer upgrade, ou se você deu uma pesquisada recentemente, você deve ter visto que alguma coisa está fora de controle. De novo, mais uma vez nós temos os preços absurdos sendo praticados em hardware. O que está acontecendo? Será que não tem alguém tentando te enganar? Porque não é possível que isso esteja acontecendo de novo. Tem alguém que tá ganhando atrás nessa história e eu vou descobrir quem que é. Tá na hora da gente colocar uma luz nesse assunto. Tem um site muito bom pra jogos, que é tipo o mercado paralelo da felicidade gamer. Paralelo, mas que é confiável no caso, né? Nada de Jack Sparrow e russo hackeando seu PC ou seu canal. O site que eu tô falando é o Eneba. Tem de tudo, jogos pra PC e até pra console, tipo Xbox, PlayStation, Nintendo. Tem também gift cards, pontos e até pré-venda de lançamentos por lá. São mais de 40 mil produtos, é basicamente o paraíso de um jogador. Você fica parecendo uma criança numa loja de doce. E sabe o que é melhor? Sempre tem umas ofertas absurdas e nem precisa garimpar muito pra achar. Você entra lá, digita o jogo que você tá procurando e pronto, tudo rápido, fácil e se rolar alguma dúvida, tem suporte 24 horas, o que é ótimo, porque gamer quase não dorme mesmo. Fica a dica, antes de comprar qualquer jogo que você quiser, passa lá na Eneba. O link tá aí na descrição e fica de olho, porque se tiver promoção de novo, já sabe, né? Some mais rápido que estoque de lançamento de placa de vídeo. E principalmente tentar responder quem é que tá ganhando com isso. Será que tudo isso não é uma grande pegadinha para você gastar dinheiro? Será que isso não é um complô das fabricantes para vender as coisas mais caro? Será que não são esses influenciadores querendo ganhar cupom nas suas costas, querendo ganhar somente comissões? Eu separei algumas informações para você tirar sua própria conclusão e principalmente para entender por que o hardware tão sonhado que você tem olhado por tanto tempo simplesmente disparou de preço outra vez. E olha, é muito mais profundo do que você imagina, mas também não é tão complicado de entender não. Tá, eu sei que a essa altura você já deve estar de saco cheio de ouvir falar nisso, de inteligência artificial e blá 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 blá, mas sei lá, tem muita gente que ainda não tem essa informação e tá confuso por que os preços estão tão absurdos. Inclusive, dependendo de quando você assiste o vídeo, você seja ainda mais confuso, porque você olha o preço e fala, ah, mas nem tá tão absurdo assim, eu vi os preços, inclusive tem coisa mais barata. E aconteceu um fenômeno meio esquisito, por exemplo, no fim do ano as placas de vídeo tiveram uma queda de preço. E isso aconteceu no momento onde todo mundo tava dizendo que o preço ia subir. Então, dá pra desconfiar que, aparentemente, alguém tá querendo enfiar produto em você. Produto encalhado, né? Porque placa de vídeo, afinal, não tá vendendo. Então, provavelmente os fabricantes estão querendo enfiar e estão pagando os influenciadores. Ou mesmo as lojas, né? Às vezes as lojas estão pagando os influenciadores pra enfiar produto em vocês. E aí a gente tá criando uma demanda que não existe. Afinal de contas, ninguém quer comprar placa de vídeo. Mas pra gente entrar nesse assunto, eu preciso de um acessório muito importante. Afinal de contas, ele trata de informações extremamente restritas. E eu tenho um pouco de medo do 5G interferir aqui nos nossos negócios. Então eu vou colocar esse acessório importantíssimo pra gente falar sobre essas informações. Porque eu tenho certeza que se você viu os preços, você já deve ter pensado no mais óbvio. Ah, isso aí é claro, né? As empresas estão pagando os influenciadores pra vender produto pra gente, porque tá encalhado. Ninguém quer comprar placa de vídeo, ninguém quer comprar processador, nem memória. Então eles estão simplesmente socando o produto em todo mundo e falando que o preço tá bom. Eu vi ali as promoções e nem tá tão bom o preço assim. E olha, até poderia fazer sentido, porque lojas e fabricantes podem sim pagar por campanhas de marketing para poder promover um produto. E claro, os influenciadores, dependendo de qual você está acompanhando, ele também ganha uma comissão, um kickback para todas as vendas que ele faz. Inclusive o que você está vendo de links aqui embaixo são links comissionados. A diferença é que a gente não está vendendo diretamente, eu não estou aqui falando para você precisa comprar esse produto. Mas você deve ter notado que teve muito conteúdo falando sobre, olha, o preço vai subir, o preço vai subir, o preço vai subir, e a primeira coisa que você pensa é, fala, bom, esses caras têm que estar ganhando dinheiro, não é possível. Acontece que a verdade ela é um pouco menos sofisticada do que esse aparato aqui de proteção contra a leitura da sua mente. Na verdade, o que está acontecendo é mais uma vez um boom envolvendo GPUs ou envolvendo tecnologia no geral. A gente está falando do boom da inteligência artificial. Que claro, eu sei, tá todo mundo de saco cheio de ouvir falar de inteligência artificial e você deve estar pensando aí, por que eu vou ter que pagar pela inteligência artificial se eu não tô nem usando o ChatGPT? A resposta é que provavelmente você está usando, pelo menos em alguma capacidade, mas não é esse o ponto. As empresas, eu tô falando de empresas grandes, eu não tô falando do seu Nelson da esquina que tem uma padaria. Tô falando de empresas multibilionárias como a Microsoft, como, sei lá, o Google. Empresas, assim, relativamente gigantescas
eles estão com uma demanda muito grande para montar data centers. E eu já falei para vocês, não é a sua afoderosíssima RTX 5060 que vai para o data center. O problema não é esta placa de vídeo. Na época da mineração era um pouco diferente. E eu vi muita gente fazendo paralelo. Mas na época da mineração foi assim, e aí quando quebrou... Vocês lembram que a mineração, tecnicamente, desta vez, ela nunca quebrou. E as placas de vídeo que sobraram foi... Bom, isso é uma outra história. Mas por que nesse momento a gente está enfrentando problemas? Eu vou trazer para vocês atualizações de informações sobre AMD, memória, TSMC, que envolve Intel, AMD e Nvidia. Bom, só para vocês terem uma ideia, nos últimos dias nós tivemos uma série de notícias que envolvem essas fabricantes e que mostram por que os preços estão subindo. E o pior, mostra por que vai subir ainda mais o preço. E eu não tô aqui fazendo nenhum tipo de previsão e tal. É fato, isso vai acontecer porque vai ser só uma reação natural do mercado. Então se você tá achando que tá caro agora, se prepara porque a coisa vai piorar. Na verdade, só tá piorando. E se parece que eu já tô doente disso, é porque literalmente eu tô doente mesmo e tá me deixando doente, esse tipo de coisa. Não, isso foi a gripe, mas pode ser uma gripe de preço alto. Na verdade, todas essas notícias, elas acabam se entrelaçando e virando uma coisa só, elas estão todas conectadas. Mas tivemos rumores de que a AMD ia subir o preço das suas GPUs em 10% em 2026. Agora a gente já tem basicamente confirmação que a AMD, tanto na GPU quanto no CPUs, vai subir os preços em pelo menos 10%, de 10% a 20%. A situação é que, como a gente teve um aumento no preço das memórias, as GPUs também vão subir. Mas por que os processadores? Processador não vai memória embutida, porque é uma boa desculpa para a GPU, porque se você olhar na sua placa de vídeo, ela tem memória embutida, ela tem 8, 16 ou mais gigabytes de memória. Apesar delas não serem a mesma memória que vai para o desktop, ela também é memória e sai da mesma fábrica. Então, com a falta de memória, a sua placa de vídeo teria aumento de preço. Então, por que a AMD foi e já aumentou o preço? Não faz sentido isso aí. Eu acho que isso aí é conversa, que eles só querem vender, aproveitar o hype, que aí tá todo mundo falando que vai subir, eles vão ganhar mais dinheiro. Bom, a questão é que não foi só o preço das memórias que subiu. Porque se tá todo mundo ganhando dinheiro, imagina que você tá fabricando alguma parte desse processo e você fala assim, pô, por que tá todo mundo ganhando dinheiro e eu não tô ganhando mais dinheiro do que isso? Eu só tô tendo mais trabalho. E essa pessoa é a TSMC. A TSMC, para quem não conhece, é quem fabrica os chips para AMD, para Intel, para Nvidia, para Apple e, bom, enfim, nomeie alguém que precisa de chip para qualquer tipo de coisa tecnológica que a TSMC vai estar fabricando. E os taiwaneses, que de bobo não tem nada, eles falaram assim, bom, se vai todo mundo ganhar dinheiro, eu também quero ganhar. E supostamente, segundo informações, a TSMC também aumentou o preço dos seus wafers. Wafers é de onde sai ali, né, os chips que vão para os processadores ou para as GPUs. Então, o preço teria subido por volta de 10%. Então, os CPUs que a gente falou que você também não precisava se preocupar, porque aparentemente não tinha nenhum problema, agora tem um problema porque a TSMC também subiu o preço do wafer e o CPU também vai ser afetado. Aliás, não é só o CPU não, outra coisa que vai ser afetada também vão ser os smartphones, os smartwatches, os smart qualquer coisa, smart TV, tudo vai ser afetado. E aqui tá a notícia falando que realmente a TSMC diz que, olha, a gente vai querer ganhar mais dinheiro também. E as tecnologias mais recentes, mais avançadas, todas são feitas pela TSMC hoje. A Intel tá com 1.8 nanômetros, né, o 18A, mas ele ainda não tem uma clientela, então não existe como dividir essa demanda. É muita gente querendo pedir chip para ser fabricado e não tem onde fazer. Troca chip por pão. Tem um monte de gente querendo pão e a padaria só tem aquela quantidade de forno, não tem mais padaria. As outras padarias não sabem fazer o pão tão gostosinho quanto o pão da TSMC. A Intel faz o pão, mas ninguém quer o pãozinho da Intel. Sei, ele é meio salgadinho, né, meio quebradiço, não sei, o pessoal prefere o pãozinho da TSMC, eles ainda não conseguiram convencer ninguém, o que significa que até a própria Intel, que tem uma padaria, que tem um forno de pão, precisa comprar o pãozinho para rechear também, da própria TSMC. Olha que loucura, né? Eles têm que usar o forninho da TSMC. Bom, não bastasse isso, a AMD foi a primeira, basicamente, a sair na frente e avisar ali, né, nos canais, vazou isso nos canais de distribuidores, que a AMD estaria aumentando o preço, então o preço das placas de vídeo da AMD e dos CPUs da AMD já vai subir entre 10% e 20% direto, isso é fato, já não é mais rumor. Obviamente que as outras fabricantes ainda não anunciaram isso, a Intel e a Nvidia ainda não anunciaram isso, mas parece um caminho muito óbvio a se seguir. Se a AMD fez isso, a Intel e a Nvidia vão fazer de qualquer forma. E de novo, porque isso é um preço dos wafers, o que significa que provavelmente Apple e outras fabricantes como Samsung, todo mundo que usa as fábricas da TSMC vão ter aumentos de preço. Porque no fim das contas, você acha que a Samsung, você acha que a Nvidia, você acha que a Apple vai querer tomar prejuízo? Não, eles vão dividir com você esse prejuízo deles. Mas não foi só isso.
porque quando parecia que já estava muito ruim, e a gente já sabia que, por exemplo, as fabricantes de memória falaram que já não ia mais ter fornecimento em quantidade para todo mundo, e é por isso que o preço da memória RAM subiu. Na verdade, o preço já mais que duplicou do preço da memória RAM. Se você não notou, a sua memória RAM mais que duplicou o preço. E por que isso acontece? Não se usa memória DDR5 na GPU, mas se usa memória nas GPUs. Data Center usa muita GPU e a GPU precisa de memória. Mas não só isso, o Data Center também precisa de memória RAM. E aí o que acontece? Com essa alta demanda, os fabricantes falaram assim, bom, quem é que tá pagando mais para eu vender memória? Data Center. Então para que eu vou ficar vendendo para esses peão aqui que estão querendo comprar para montar PC, para montar Smart TV, para montar... Não, eu vou para quem tá pagando mais. E aí muita gente, não, isso aí é conversa. Os fabricantes de memória aí, todo ano tem um alagamento diferente, algum desastre para subir o preço. E se a gente procurar notícias anteriores, a gente vai pensar que realmente tem um padrão meio esquisito. Mas dessa vez, além deles avisarem que eu subi o preço das memórias, além de o preço realmente ter subido e deles terem direcionado, inclusive teve até relato de algumas fabricantes de memória cancelando contratos. Falaram assim, você tinha contratado, mas não vai dar mais, querido, tô cancelando aqui. E se você pensar, faz sentido, porque mesmo que eles cobrem uma multa, eles vão ganhar tanto dinheiro vendendo para outro cliente que pode pagar mais, que a multa acaba virando nada, né? Ai, mas e aí, como é que vai fazer com os clientes? Sei lá, estão ligando para cliente, eles querem ver dinheiro. Então o que acontece? Essas fabricantes, elas começaram a aproveitar essa onda da inteligência artificial para ganhar dinheiro com quem tem mais dinheiro para oferecer. Supostamente, porque também tem a teoria de que esse dinheiro, na verdade, é um dinheiro de mentira, que ninguém nunca botou dinheiro de verdade. Calma, isso aí eu não tenho cabelo suficiente para fazer isso. Mas você ainda pode continuar acreditando que tudo isso, na verdade, é só uma maracutaia das fabricantes e tudo mais, né? E você já deve estar pensando aí, pera, mas isso aí parece que os caras estão criando uma demanda proposital, ou seja, parece que os caras sabem que precisam de mais memória e não querem fabricar mais. Isso aí tem cara de ser algum tipo de conspiração desse tipo. E eu vou dizer que você tá certo. Isso aqui tá funcionando bem, né? Continua usando direito. Porque realmente é isso. E as fabricantes não tiveram nenhum escrúpulo, na verdade, nisso. E a gente já teve informações de que realmente eles não vão aumentar a produção. Eles querem manter o mesmo nível de produção para poder equilibrar a demanda com a oferta. Em outros termos, eles querem continuar fabricando a mesma quantidade e cobrar mais caro, porque eles vão criar uma falta de produtos no mercado meio que artificial. Quer dizer, não é artificial porque existe uma demanda, mas eles também não vão aumentar a produção, até porque, assim, depois se acabar essa disputa por memória, as pessoas correndo atrás, eles vão ficar com toda essa banana na mão, como aconteceu na época dos outros booms de mineração e tudo mais, que alguém sempre acaba ficando com o bolo no fim da festa para levar embora, né? Eles não querem ficar com esse bolo, então, na verdade, eles meio que estão criando uma demanda artificial deliberadamente. Então, a oferta e a demanda, ela não vai se equilibrar. O que vai acontecer é que o preço vai subir cada vez mais. E o preço realmente está subindo absurdamente. Você deve ter visto o preço subindo, sei lá, na casa dos 200, 300, 400, até 700%. E isso acontece tanto para o armazenamento quanto para a memória RAM. E isso acontece tanto para a DDR4 quanto para a DDR5. Aliás, foi um alívio, né, quando falaram, agora a DDR5 vai começar a popularizar, e na verdade agora é um problema. Aconteceu agora um golpe crucial para nós consumidores, porque a Crucial, sim, a fabricante de memórias Crucial, memória, SSD, para armazenamento, para memória, eles decidiram que eles vão simplesmente abandonar o nosso mercado. E se não fosse um problema suficiente para você falar, uma concorrente a menos nessa situação, sabe qual que é um dos grandes problemas? É que a Crucial é uma das pouquíssimas fabricantes do chip de memória, não só do módulo completo, mas do chip de memória. A Crucial é uma marca da Micron. A Micron é uma das 3 principais fabricantes de memória para nós, afegãos médios. Então tem a Samsung, a SK Hynix e a Micron. Tecnicamente não tem mais a Micron, porque a Micron simplesmente desistiu da Crucial. E isso, assim, cara, foi uma das coisas mais desanimadoras que aconteceu, porque eles saíram e basicamente, assim, eles foram bem claros em dizer que eles estão saindo porque eles querem ganhar mais dinheiro com data center. E como é que eu vou falar que eles estão errados? Segundo a Micron, eles tomaram a difícil decisão de sair do mercado consumidor com Crucial para melhorar o seu fornecimento para consumidores mais estratégicos e maiores. Leia-se data center inteligência artificial. Então, o negócio deles está migrando basicamente para o enterprise, para as megacorporações. Tô com dinheiro. Isso levanta uma outra dúvida, porque talvez você não se importe muito com a Micron
ou com a Crucial, mas você sabia que a Crucial, ou no caso a Micron, fornece os chips para outras fabricantes? Porque, por exemplo, a Corsair ela não fabrica os próprios chips de memória, a Kingston não fabrica os próprios chips de memória. Na verdade, nomeie alguma fabricante, provavelmente ela não fabrica os próprios módulos, porque só tem essas três mesmo, as principais, pelo menos para DDR4 e DDR5, SK Hynix, Samsung e Micron. Agora só SK Hynix e Samsung. E a Samsung também já deixou claro que eles vão focar em data center e que o aumento de preço tá vindo e vindo galopante. O que não ficou muito claro com a saída da Micron é se eles vão continuar fornecendo os módulos para as outras fabricantes, como Corsair, Kingston, por exemplo. Eu acho que sim, porque senão essas empresas vão pegar de quem? Da Hynix e da Samsung? Só não vai ter para todo mundo. Mas ao mesmo tempo, se eles estão saindo porque eles querem ganhar mais dinheiro com outra indústria, faz muito sentido que eles não forneçam. De qualquer forma, eles falaram que vão manter o suporte pelo menos até o fim do ano e vão continuar comercializando até acabar o estoque deles. Então, agora talvez seja um bom momento para você comprar a memória RAM, mesmo que seja da Crucial que está saindo do mercado. Então, esse provavelmente é um dos momentos mais deprimentes para você pensar em hardware no geral. E me deixa extremamente frustrado, para falar a verdade. A gente tem tentado nos últimos anos, né, empurrar, né, o mercado entusiasta meio que no entusiasmo mesmo, porque se a gente for falar assim, nossa, olha que produtos interessantes e com preços, não teve. E isso é uma coisa que pode afetar o mercado como um todo, porque, de novo, eu não tô falando só, mas placa de vídeo para joguinho, você tá interessado nisso, pensa assim, computador é usado para tudo, ele não é usado só para joguinho. Então, tipo, sei lá, o mercado da esquina, ele usa isso, a farmácia usa, e por mais que ele não precise de uma RTX 5060 ou de um Ryzen 9 9950X 3D, ele precisa de hardware, e hardware vai custar mais caro no geral. Mas daí é só montar o kitzinho Xeon da China que vai ficar... Tudo vai subir, querido. Porque quando pesa em uma ponta, ele puxa a outra. Se o high-end ficar caro, o de entrada também vai ficar muito caro. Mas tem o console também vai ficar caro. Ou você acha que a Sony e a Microsoft vão ficar tancando preço, alta de preço, e não vão repassar para você? Robson, mas é só 10%. Não é só 10%. 10% é o que foi repassado agora. A tendência é piorar cada vez mais. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês? Porque eu tô cansado já das pessoas mentirem pra vocês. Isso realmente me irrita num ponto que é difícil controlar. E mentem quem fala pra você que, por exemplo, olha, o Loki tá falando isso aí só pra poder vender. Vocês sabem que eu tenho parceria com loja, eu tenho parceria agora com a Pichau, eu tenho links comissionados aqui, eu tenho grupo de promoção, mas eu não lembro de nenhum vídeo que eu fique aqui só fazendo vocês comprarem produto. Na verdade, eu tento passar a informação para vocês e dar uma opção de compra. Então, se você quiser reverter alguma coisa pro canal, se você achar que foi benéfico a informação que eu te passei, você compra. Mas eu não tô aqui para te vender nada. Eu não sou loja, eu não sou vendedor, eu não trabalho com comissão. A gente vive de publicidade. É por isso que você tá vendo agora essa mensagem do nosso anunciante. Mas esse é o nosso modelo de negócio, então eu sempre tento vir aqui, tá saindo meu apetrecho, tá começando a controlar minha mente aqui, eu sempre venho aqui para tentar informar vocês, porque esse foi o conceito inicial do meu canal. Quando eu tentei buscar informação, eu não conseguia encontrar uma informação que viesse de forma entendível. Toda a informação era extremamente técnica e você tinha que perder várias horas para poder mastigar. Eu tô aqui tentando trazer para vocês a informação da forma mais simples possível, talvez não seja mais técnica, talvez não seja mais aprofundada, mas eu tô aqui todo dia conversando com as pessoas no mercado, conversando com quem eu tenho contato, analisando as notícias para tentar te posicionar melhor. Isso aqui, no fim do dia, para algumas pessoas é só um hobby, é só um lazer, para outras é o ganha-pão. Você que trabalha com TI, você tem que estar sabendo o que está acontecendo. Você que trabalha com tecnologia tem que estar sabendo. Você, lojista, principalmente deveria estar informado. Deveria ser membro do canal, deveria estar acompanhando tudo, porque isso afeta diretamente o seu negócio. Agora, quem tá aí dizendo para você que tem que comprar porque o preço tá muito bom e tá esquecendo de falar que na verdade é porque o preço vai ficar muito ruim, também tá fazendo um desserviço. Porque não adianta só criar esse incentivo de compra na pessoa sem informar. Ela precisa comprar sabendo o porquê ela tá comprando. Porque senão às vezes a pessoa vai entrar numa dívida que ela nem precisa estar entrando nesse momento. Então, eu definitivamente não tô aqui para fazer isso, eu gosto de deixar bem claro. Agora, quem tá dizendo para vocês que isso aqui é só uma teoria da conspiração, tá precisando disso aqui também, porque na verdade eu acho que já roeu o cérebro. Galera, eu não tô aqui pra vender teoria da conspiração, deixa eu até tirar agora para o governo poder controlar minha mente.
A gente não tá aqui pra vender, porque isso aí é só para criar sensacionalismo e tal. Óbvio, o YouTube vive de sensacionalismo. Procura uma thumb que não seja sensacionalista pra você ver qual é a probabilidade de alguém clicar nela. Isso é só a natureza do negócio, não sou eu que faço as regras e eu tenho um ditado que é no mar você nada. Eu gosto bastante dele. Não é meu, mas eu uso bastante. Então, infelizmente, no mar a gente nada porque o nicho do hardware ele é isso aqui. Ele é um grãozinho de areia no gigante deserto do Saara, que é o YouTube e criação de conteúdo. Então, eu não tenho nenhum sonho de ser o MrBeast fazendo thumb pra vocês, mostrando, olha, o preço vai subir 700%. É só a realidade. Então, eu não tô aqui criando teorias da conspiração, eu não tô aqui pra denegrir nenhuma fabricante. Muito pelo contrário, eu tô aqui pra trazer informação. Agora, vocês precisam entender que não sou eu que faço a porra do preço, né? Se o preço da memória tá subindo, vocês não tem que reclamar comigo. Se o preço da placa de vídeo tá subindo, vocês não tem que reclamar comigo. Eu tô aqui só pra informar. Agora, essa conversinha de que, tudo isso aí é só uma jogada desses influenciadores pra poder vender. Querido, você não precisa comprar. Eu deixo bem claro isso todos os vídeos. Você não precisa comprar. E se você não tem que gastar dinheiro, definitivamente você não deveria gastar. Agora, se você tem pelo menos 2 dos seus 3 neurônios funcionando, você vai entender que isso aqui é o que está acontecendo. E outras pessoas que estão mentindo pra vocês são aquelas que vendem assim, galera, isso aí, vai baixar já já. Não vai. Eu trabalho com esse mercado faz anos. E tem outras pessoas, inclusive você que tá acompanhando, hein? Comenta aí pra essa galera. Tem aí comerciante, tem aí distribuidor, tem pessoas que já trabalham na área há muitos anos. Comenta, esclarece, pra eu não parecer um maluco. Não sei porque que vocês achariam que eu sou maluco. Pra eu não parecer um maluco sozinho, então vá. Mas me ajudem, porque é difícil conseguir explicar pra essa galera que isso não é só uma teoria da conspiração. E sim, é culpa das fabricantes. Mas de qualquer forma, é meio que uma cobra que vem morder sua própria cauda. É uma alusão estranha, mas é assim, supostamente a inteligência artificial tá vindo para nos beneficiar. No fim da história, a gente é o que vai tirar menos benefício, né? Porque essas fabricantes, essas empresas, essas megacorporações é quem estão tirando o maior proveito da IA. E tem também aquela história de que na época da mineração quem ganhou mais dinheiro era quem vendia picareta e não quem tirava o ouro, porque você ganhando ou não ganhando ouro, você ia precisar da picareta ou das ferramentas. E quem tá rachando de ganhar dinheiro hoje é a Nvidia. A TSMC também quer uma fatia, a AMD também quer uma fatia, todo mundo quer uma fatia, mas não necessariamente da IA, e sim das ferramentas. Eles querem ganhar vendendo as ferramentas. Porque se dá bom ou se dá ruim, o que a Microsoft vai fazer com isso, o que o Google vai fazer, aí é um problema deles. Eu só quero ganhar dinheiro vendendo a ferramenta, não quero correr esse risco. Basta você usar um pouquinho do intelecto para você entender que isso não é uma teoria da conspiração e não vai baixar daqui a pouco. Tampouco existe uma teoria válida de que vai furar essa bolha, pelo menos não num futuro próximo. Então, de novo, se você não precisa comprar, não compre. Agora, se você tá frustrado porque você não tem dinheiro para comprar e aí você tá revoltado com os preços porque você acha que tá muito caro e você sai passando desinformação pros coleguinhas, você tá criando um dano muito grande para a comunidade. Porque assim, vai demorar bastante pra gente conseguir fazer upgrade, principalmente aqui no Brasil, onde o orçamento não é exatamente uma coisa com muito espaço. Então, muita gente vai começar se precisar montar um PC muito mais fraco do que poderia, porque o orçamento da memória vai comer praticamente tudo que você tinha. A memória hoje provavelmente é o segundo item mais caro que você vai colocar no seu setup, depois de uma placa de vídeo. Então o que você está fazendo é um desserviço, porque a pessoa poderia, no momento que a gente começou a avisar, já ter comprado e pago muito mais barato. E de novo, não precisava comprar no meu link, só precisava comprar para poder resolver o seu problema, porque agora vai ser muito mais difícil. Mas o cara não precisa, ele já tem um mega PC. Mas esse precisa, às vezes a pessoa só quer. Às vezes sim, mas às vezes também, por exemplo, a mãe dele, a irmã dele, o parente, o familiar, alguém, tinha um notebook com 8 GB de memória. E o cara tava lá se arrastando. Agora ele precisa dos 16 GB. Ele vai pagar 300, 400, 500, 700% mais. E aí ele vai começar a esperar porque falam, daqui a pouco vai baixar. E daqui a pouco ele acha que é daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E aí ferrou. Tem gente precisando montar PC novo por causa do Windows 11 e não vai ter hardware. Ou não vai conseguir montar com hardware decente. Então a gente tenta ser o máximo transparente possível aqui. É óbvio que nem tudo a gente pode passar quais são as fontes, mas eu posso dizer para vocês que nos últimos dias eu conversei bastante com o fabricante de memória e pelo menos 90% de tudo que a gente viu até agora, inclusive a questão do a gente não vai aumentar a produção mesmo e a gente vai manter do jeito que tá. Ela é verdade por vários motivos, tá? Você pode não concordar, você pode achar um absurdo, e eu também concordo, mas não.
A tendência não é o preço baixar. A bolha da inteligência artificial estourar é uma aposta tão boa quanto você apostar em qualquer coisa. A probabilidade, ela existe, mas no momento ela é muito baixa, até porque se você procurar especialistas, eu não tô falando pra você, eu definitivamente não sou especialista nisso, também não tô falando pra você investir em ações com inteligência artificial, mas se você procurar especialistas, eles estão falando que tá bem lastreado pra quebrar. Pode ser que aconteça uma quebra ou outra, como em qualquer negócio, mas tá bem difícil de acontecer isso aí que a gente tá sonhando. Então talvez seja o momento de você começar a cuidar bem da sua placa de vídeo, de você começar a fazer uma boa manutenção do seu PC, e se você precisa fazer upgrade, começar a juntar um bom dinheiro, porque a tendência é piorar. E sabe o que deve acontecer? Eu acho que vai vir mais uma leva de hardware de mineração, que já tava como morto, eles vão ter que dar mais uma fuçada ali nas pilhas de RX 580 2048 Stream Processors para virar a placa de vídeo funcional de novo. Mas você, o que você fez aí? Você fez upgrade, não fez? Você acha que tudo isso é uma grande mentira? Você acha que isso é um grande complô da indústria? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E se você tem uma memória da Crucial, comenta aí como é que você está se sentindo com essa saída do mercado. Eu vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, vira membro do canal e participa do grupo de promoções. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou. E até espero que não tenha uma próxima tão já, mas provavelmente vai ter.